bem-vindo aos Fragmentos de Teologia em 5 minutos. Eu queria refletir com você hoje um tema muito bonito. Os cristãos católicos celebraram no domingo passado a solenidade de Cristo Rei. E essa solenidade ela tem uma força muito grande na tradição. Mas é preciso compreender direito o que é que essa solenidade quer dizer. Porque muitas vezes nós pensamos que o reinado do Senhor Jesus Cristo é como o reinado que a gente vê por aí. Então existe aí muitas vezes um peso que se dá a esse reinado que na verdade reflete uma maneira diferente de Cristo reinar. Cristo reina servindo. Esse é o reinado do Senhor, né? O serviço. Naquele período já os romanos tinham os seus imperadores, os egípcios tinham os seus faraós. Eles reinavam de maneira diferente, oprimindo o povo, utilizando do poder que tinham para ter luxo, para viver bem, né, para oprimir o povo. Então, esse ponto de vista ele não pode passar para o ponto de vista cristão do reinado do Senhor. E quem nos ajuda a perceber bem essa dimensão de reinado é aquele ladrão da cruz do lado. Por isso eu resolvi falar sobre ele hoje. Aquele ladrão da cruz do lado é identificado como Dimas pela tradição cristã. Dimas não está presente, esse nome não está presente no Evangelho, mas desde o início se identificou como Dimas. São Dimas, né? E é interessante também colocar qual era a perspectiva de reinado dos cristãos, né? O termo parousia, que é utilizado como a vinda gloriosa do Senhor Jesus no final dos tempos, ele na verdade era uma expressão usada no mundo administrativo romano. A parousia significava a visita do rei a uma localidade, a um povoado. E é lógico, aquela visita modificava completamente o povoado, né? Aquele povoado ganhava em serviços, em estrutura, né, e ganhava de modo perene. Aquela visita realmente transformava, não é como hoje, por exemplo, que muitas vezes nossos políticos visitam, inauguram, e naquele momento é uma festa, mas que uma semana depois não tem mais nada daquele serviço. Então aquela perspectiva de parousia, de visita gloriosa do rei ou do seu legado, do seu representante, ela passou também para a dimensão cristã. Mas, como a gente dizia, essa dimensão cristã deve ser muito permeada pelo serviço aos outros. Foi isso que Jesus fez durante o seu período aqui na Terra. Serviu aos outros. A sua vida era sempre uma vida voltada para o serviço. E interessante, porque o ladrão consegue perceber isso. Existe uma passagem de Isaías 53, que mostra que é muitas vezes aplicado àquele momento da cruz, né? No momento em que aquele homem, aquele servo sofredor, ele se encontra tão dilacerado pelos sofrimentos da cruz que sequer se percebe no seu rosto uma figura humana, né? O seu rosto não tem atrativo nenhum, porque tão desfigurado. Mas é interessante que naquele momento o ladrão do lado percebe ali o Rei da Glória. No momento ápice do serviço de Cristo que o levou àquela situação, o ladrão percebe num ato de fé, num ato de profissão de fé, percebe que aquele homem
dilacerado, que não tem rosto sequer humano pelo sofrimento, aquele homem é o Rei da Glória. E por isso ele diz: lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino que Jesus veio nos mostrar. Não é o reino da opulência, não é o reino em que manda quem tem dinheiro, não é o reino que se serve dos outros, mas é o reino de quem é serviço para os demais, para os irmãos. Então acho que esse é um ponto importante da gente retomar dentro da nossa perspectiva de igreja, né, de comunidade cristã. E espero que você possa também meditar um pouco sobre isso e tomar para si aqueles momentos ali da cruz e aqueles momentos em que Jesus mostra realmente que reinar é servir. Espero você na próxima reflexão e tenha uma boa semana e que Deus lhe abençoe.